Para a nossa aula de hoje, nós vamos começar, então, um novo capítulo, tá? O livro 1B, um novo capítulo da introdução à filosofia. E, por falar de um novo capítulo, nós vamos falar a respeito da chamada crise da razão. Nós falamos a respeito de alguns pensadores que essencialmente centravam o conhecimento na estrutura da razão, da razão, da razão. Para hoje, nós vamos ver assim, fora da razão, o que é que eu posso fazer? Fora da razão, o que é que há? O que é que eu posso descobrir? Então, necessariamente, os pensadores do século XVIII para o século XIX, tá? No caso, nós vamos começar hoje Arthur Schopenhauer, tá? Arthur Schopenhauer, filósofo do século XIX, transição século XVIII para o século XIX. Então, ele vive uma era chamada a Era da Crise da Razão, ou uma era de transformações, uma era de revoluções, uma era de transformações ligadas diretamente às transformações da Revolução Industrial, das revoluções liberais, dos movimentos que estavam acontecendo em toda a Europa. E ele também vai pegar o período do marxismo, juntamente com Karl Marx, ele pega a estrutura do pensamento marxista e vai se adaptar ao momento da história. Então, primeira coisa, o Schopenhauer, tá? Arthur Schopenhauer, ou só Schopenhauer, tá? A filosofia de Schopenhauer inicia como uma oposição à filosofia de Hegel, tá? Oposição e crítica à filosofia de Hegel. E para estabelecer a abordagem, nós trabalhamos aqui a filosofia de Hegel, a questão da dialética em Hegel. Então, Schopenhauer acreditava que os pensamentos de Hegel tinham tornados oficiais e estatais e defendiam interesses pessoais, não buscando mais a verdade. Então, a busca da verdade é retomada por Arthur Schopenhauer e o estabelecimento do conhecimento através da vontade. Primeira coisa muito importante saber é que, para Schopenhauer, o mundo é uma representação da minha vontade. Então, aquilo que eu acredito que o mundo é, que as coisas são representações do meu próprio eu, da minha própria vontade. Ou seja, o mundo é representação minha. Segundo os pensadores correntes, os pensadores de época, Schopenhauer ele está dentro de uma filosofia chamada pessimista, tá? Porque segundo Schopenhauer, a ideia do eu se perdeu e a razão corrompeu o ser humano. Então existem condições que a razão desconhece. Então, se o mundo é minha representação, significa que tudo que há no mundo, tudo que existe no mundo passa pelo critério subjetivo ou passa pelo critério do indivíduo. Então, inicia-se a principal linha de pensamento de Schopenhauer com essa ideia. E nós não conhecemos o mundo como ele realmente é. Somente temos instrumentos sensoriais, ou seja, tato, olfato, visão, audição e paladar, que nos mostram o mundo dentro das suas capacidades perceptivas, ou seja, o mundo eu só posso perceber o mundo através das minhas condições de percepção, através dos meus 5 sentidos básicos. Então, tudo aquilo que eu acredito que o mundo é, na verdade, uma criação minha, um desenvolvimento do meu pensamento, das minhas ideias. Então, o mundo não é uma concepção geral, a visão de mundo não é uma concepção geral, seria uma concepção mais individualista. O mundo é uma construção nossa, é uma representação nossa. Então, através daquilo que eu acredito que seja o mundo, ou através daquilo que eu acredito que seja a possibilidade de entendimento das coisas, de entendimento das próprias ideias do ser, o mundo passa a ser uma representação minha. Eu crio o mundo que eu quero, eu faço as minhas próprias representações, ou seja, o conhecimento é a relação entre o sujeito e o objeto. Dessa relação surge a representação. Então, o sujeito seria cada um de nós, tá?
e o objeto seria o mundo, tá? Então, cada um percebe o mundo da sua maneira, cada um percebe o objeto de acordo com as suas percepções, de acordo com as suas possibilidades dos sentidos. Então, falar que o mundo é o mesmo para todos seria um grande erro, porque é uma representação da criação do próprio ser humano. Nós não podemos sair de nós mesmos para ver como o mundo realmente é. Então, eu só percebo o mundo através da minha realidade, através da minha percepção, através da minha relação propriamente com o mundo, ou com a ideia de mundo. Então, para isso tudo, o objeto não existe sem o sujeito. Ou seja, todo objeto, seja esse objeto, seja outro objeto, ele só existe a partir do sujeito. Então, o objeto não existe sem o sujeito, como querem os materialistas. Para Arthur Schopenhauer, as ideias elas são feitas através do sujeito, mas a partir do objeto. Então, o objeto só vai existir se o sujeito existir. Se o sujeito não existir, o objeto propriamente não existe. Ou seja, o sujeito não existe sem o objeto, como desejavam os idealistas. Ou seja, nem o objeto existe sem o sujeito e nem o sujeito existe sem o objeto. Então, ele admite a relação entre as ideias dos materialistas e também dos idealistas. Então, ele vai estabelecer a ideia contra esses indivíduos, que o sujeito, independentemente do objeto, existiria. Para Schopenhauer, não. Tanto o sujeito quanto o objeto precisa um do outro para poder existir. Caso não exista sujeito, não há objeto. Caso não exista objeto, não há sujeito. Então, o mundo passa a existir através da minha percepção. Então, é a representação da realidade do sujeito. Gravem isso, por favor. O mundo é uma representação da realidade individual, da realidade do sujeito. E, a partir dessa ideia, nós temos ainda a seguinte informação. Para Schopenhauer, a objetividade existe na consciência dos sujeitos, ou seja, os objetos existem nas consciências individuais. O mundo existe nas consciências individuais. Como existe nesse dado da consciência individual, nós podemos afirmar que, então, para cada sujeito existe uma percepção do objeto. O objeto pode ser o mesmo, mas cada indivíduo percebe o objeto de uma maneira diferenciada. Então, a objetividade, ou seja, o objeto, existe na consciência dos sujeitos como representação e é condicionada pelo sujeito, conforme as suas formas de representar. Então, é o sujeito que determina a representação do objeto. Por favor, desligue o seu microfone. Então, o objeto existe através da representação do sujeito. Então, cada sujeito deveria ter uma possibilidade de representação própria do mundo, de representação própria do sujeito ou do objeto. Então, as coisas, tá? Os seres existem mediante a relação da consciência dos sujeitos. Então, para que eu possa estabelecer um conhecimento do mundo, eu tenho que estabelecer uma consciência individual das minhas percepções de mundo. Então, o mundo, ele é uma relação de percepção subjetiva dos indivíduos. Tá? Então, para Arthur Schopenhauer, o mundo é uma representação própria do sujeito. Tá? Cada sujeito representa as suas formas, as suas possibilidades do mundo. É por isso que existem várias visões, várias ideias, várias teorias, várias informações acerca do mundo. E isso leva o ser humano, tá, a uma ideia de pessimismo. Porque se existem várias visões, a minha visão não pode ser que seja diferente da de vocês. E isso me leva a uma ideia de corrupção da minha própria vontade, do meu próprio ser. Tá? Então, o mundo, como percebemos, é um conjunto de representações que dependem da experiência.
do espaço e do tempo. Para simplificar, dentro de um espaço, dentro do espaço, num determinado tempo, eu tenho uma forma de conceber o mundo, eu tenho uma forma de percepção da realidade. Ou seja, se eu sou um indivíduo que vive o século XXI, a minha consciência, o meu espaço e meu tempo, e o tempo está relacionado todo ao século XXI. Eu não vou ter uma consciência, eu não vou ter uma representação de um indivíduo do século XVI, do século XVII. Então, tudo que ocorre no mundo, a forma com a qual eu percebo a minha realidade, a forma com a qual eu percebo o mundo, é um conjunto de representações que dependem da minha consciência, dependem do espaço, depende do tempo, depende do ambiente na qual eu convivo e depende do tempo, do período a qual eu estou vivendo. Tá? Portanto, se eu sou, por exemplo, um adulto, eu tenho uma percepção de mundo diferente de um adolescente. Dá-se na consciência de espaço e o tempo. Então, um adulto teria uma consciência diferente de um adolescente, como vocês, a respeito da existência do mundo. Então, temos essas ideias, temos esses elementos que vão transformar o conhecimento para Schopenhauer. Então, diz assim, Schopenhauer acredita que se existem 4 princípios da causalidade que vão determinar como podemos conhecer o mundo, ou seja, princípios de causa, de origem, de fundamentação da origem do universo. Primeira ideia, tá? O devir. A primeira ideia de devir ou de causalidade, ou seja, é a causalidade entre os objetos naturais, expressa pela física. Esse devir é o movimento, tá? Gravem bem, o movimento, a mudança que ocorre nas coisas. Todas as coisas, então, teriam uma possibilidade de mudança. A mesma coisa a sua consciência. A sua consciência muda conforme o tempo e o espaço. Você é adolescente hoje, você tem uma percepção do mundo. Quando você for adulto, você vai passar a ter uma outra percepção do mundo enquanto um ser adulto. Então, a capacidade de devir o movimento, a mudança que ocorre nas coisas, tá? A mudança que é essencial para desenvolver a estrutura das coisas. Segundo elemento, segundo princípio, nós chamamos conhecer. Então, conhecer é a relação entre as premissas que levam às conclusões consideradas verdadeiras expressas pela lógica. Então, conhecer é estabelecer uma relação de causa e efeito através da lógica, através de um raciocínio coerente, através de uma ideia fundamentada dentro de um pressuposto lógico, tá? O terceiro princípio é ser. Ser é a relação entre espaço e tempo expressa pela própria matemática, ou seja, pela exatidão da matemática. Toda vez que nós falamos que é expresso pela matemática, significa que é uma representação de exatidão, uma relação de exatidão onde não permite erros, onde não permite mais ou menos, tem que ser exato. Então, ser é uma relação entre o espaço e o tempo. Tá? Dentro de cada época, dentro de cada período, dentro de cada ambiente, o indivíduo se desenvolve. E agir, tá? É a relação entre a motivação e a ação, expressa pela moral. E essas 4 formas vão estruturar todas as nossas representações, ou seja, a forma com a qual eu represento o mundo. Primeiro, eu percebo o movimento. Se depois eu conheço as relações de causa e efeito. Terceiro, eu sou uma relação matemática, eu estou inserido dentro de um espaço e tempo. E dentro desse espaço-tempo, eu me realizo enquanto ser. E agir, que é a relação de motivação e ação, ou seja, eu vou tomar as minhas ações, eu vou agir de acordo com a estrutura do espaço e tempo. Tá? Ainda em Arthur Schopenhauer, além da representação, tá? Além da representação do mundo, ele vai trabalhar muito a questão da vontade. Então, gravem bem, além da representação do mundo, que é a representação é a relação feita por si mesmo, em que o indivíduo faz o mundo, tá? Schopenhauer é conhecido como filósofo da vontade. Nós falamos agora há pouco que ele é chamado filósofo pessimista. O pessimismo dele vem da ideia de vontade, da prisão da vontade. Então, a vontade como
uma relação entre o ser e o agir, tá? Então, a vontade é a próxima da essência da subjetividade, ou seja, a vontade está no sujeito, tá ok? Isto é a própria essência do eu. Então, todo indivíduo é dotado de vontade, e essa vontade determina praticamente as suas ações. Então, a, a vontade, segundo Schopenhauer, ela é irracional, ela é desprovida de conhecimento, ela é causa em si mesma, sem fundamento, possuidora de um infinito desejo de afirmar-se. Portanto, a vontade é o que as aves faz as aves migrar e os tigres acasalar, o ser humano agir. Então, nesta condição de vontade, nós podemos estabelecer assim: você está participando dessa aula, mas a sua vontade seria estar fazendo qualquer outra coisa a não ser estar em aula neste momento. Então, a vontade é o que move os animais, a vontade é o que move os indivíduos. Só que nos animais, diferente do ser humano, nos animais, segundo Schopenhauer, a vontade ela é chamada de instinto. Tá? Para nós, seres humanos, que a vontade ela é racional, ela é um desejo cego, ela é um ímpeto cego, ela é uma ação assim que determina. E você, para Schopenhauer, você deve controlar a sua vontade em diversas ações. Então, assim como quando você está com fome, você controla a sua vontade de comer para estabelecer o momento adequado, ou você está com sono durante a aula e você se controla para poder dormir. Schopenhauer afirma que a vontade ela é o fator determinante da ação dos seres humanos. Tá? Então, diz assim, o homem possui consciência da sua vontade. Tá? O único que possui consciência da sua vontade, o único que percebe, o único que tem o conhecimento da sua vontade, os seres humanos, porque nos animais essa vontade seria instinto. Então, a vontade é um cego robusto que carrega um aleijado que enxerga. Veja a relação que ele faz em relação à vontade. Esse aleijado é a nossa consciência, tá? Esse aleijado é aquilo que vai orientar a minha vontade. Se a minha vontade é cega, o aleijado ele vê, ele é aleijado, mas ele vê. Então é ele quem vai guiar os passos desse cego. Então o ser humano, a consciência do ser humano é que guia a vontade do ser humano. Muitas vezes você tem vontade de fazer algo ou alguma coisa, mas você controla a sua vontade, porque a hora não é adequada, o ambiente não é adequado e assim sucessivamente. Então, no homem, a vontade é o fundamento de querer viver, do sentimento de posse, do dominar, do afirmar-se, ou seja, a vida humana, pois passa-se toda em querer e em adquirir. Então, sempre a vontade vai ser expressa em querer ou adquirir. Então, quando você tem vontade, você quer algo, você quer adquirir algo. Então, a vontade, segundo Schopenhauer, torna o indivíduo preso, torna o indivíduo assim incapaz de fazer muitas coisas, porque ela é dominada por si mesmo, pela sociedade e por outros indivíduos. Então, segundo Schopenhauer, a representação do mundo que parte através de mim e a vontade são elementos primordiais para o desenvolvimento da ideia ou do conhecimento, certo? Segundo Arthur Schopenhauer, vontade é o impulso cego, o escuro vigoroso, sem justiça nem sentido. Schopenhauer. Ou seja, quando você tem vontade de comer, ela é uma vontade que muitas vezes você não consegue controlar. Então, ela é um impulso cego, ela é um impulso vigoroso. Muitas vezes não faz sentido. Muitas vezes você pode ter acabado de comer algo, mas você sente a vontade determinante de poder se alimentar. Então, acontece que Schopenhauer ele vai estabelecer essa ideia. Tá? Então, assim, frase de Schopenhauer para fundamentar essa vontade. O desejo, por sua natureza, é dolorido, é dor. Sua realização traz rapidamente a saciedade. A posse mata todo o encanto.
o desejo ou a necessidade de novo se apresenta sob nova forma. Senão, é o nada, é o vazio, é o tédio que chega. Esse desejo é representado pela vontade. Então, a vontade, ela é saciada momentaneamente, mas você voltará a ter novas vontades. Segundo Schopenhauer, quando você estabelece, tá, a dominação dessa vontade, você torna-se preso a si mesmo mediante as relações do seu desejo. Então, o seu desejo é expresso pela vontade. E, ao desprendermos da vida e da sua torpe essência, estamos indiferentes ao querer, aos desejos, à vontade que reclama sua satisfação. Se não fizermos isso, nossa vida será a tortura da vontade insaciável, ou seja, se você não sacia sua vontade ou você sacia sua vontade, tem gente que tem consecutivas vontades ao mesmo tempo e não consegue saciar essas vontades. Ou sacia uma vontade hoje, amanhã tem um novo desejo, vai partindo novamente e passa absurdamente a estabelecer novas vontades. Então, para Arthur Schopenhauer, tá, a ideia principal é a representação do mundo que parte do ser humano e a vontade que determina a ação do sujeito. Então, para que a gente possa desenvolver um pensamento acerca de Arthur Schopenhauer, nós temos que entender claramente para ele essa ideia de representação e de vontade. Então, a representação seria a forma com a qual eu percebo o mundo, tá? O mundo, então, é a representação da minha percepção, da forma com a qual eu percebo o mundo. Então, sou eu quem determina o que o mundo é, a partir das minhas percepções sensoriais. E a vontade está no indivíduo. E quando eu sacio essa vontade, provavelmente eu deverei saciá-la novamente, novamente, novamente. Quando eu controlo, quando eu mantenho minha vontade sob controle, ela está basicamente instituída acerca do desenvolvimento do pensamento para que o indivíduo seja controlado por si ou pela própria sociedade. É por isso que a gente fala que a vontade, ela é um ímpeto cego. Você tem vontade e não sabe explicar o porquê essa vontade está ali. Você tem vontade de dormir nesse exato momento, mas muitas vezes você não sabe explicar o porquê você tem essa vontade, certo? Ou a aula está chata, ou outro fator, tá? Ou outro fator, você está cansado, ou você não dormiu direito, ou você é preguiçoso, e assim sucessivamente. De forma que as instituições desse pensamento, dessa vontade, elas estão ligadas diretamente à sua possibilidade de ser. Tá? Então, Arthur Schopenhauer, nós vamos voltar a ter uma outra palavrinha sobre ele para poder encerrar toda a abordagem a respeito dele.